Você já passou por isso? Seu estômago ronca como um animal selvagem. Suas mãos estão geladas, como se você tivesse acabado de voltar de uma guerra de bolas de neve sem luva. E cada vez que você expira, você fica com aquela sensação estranha de ter lambido uma moeda velha. A maioria das pessoas entra em pânico exatamente nesse momento. A vozinha interior grita: quebra o jejum. Coma alguma coisa agora mesmo. Mas e se eu lhe dissesse que exatamente isso, o momento, não é uma falha no sistema? Que esse desconforto, esse frio, esse gosto estranho e outros sinais ainda mais surpreendentes são a prova definitiva de que seu corpo acabou de acertar na loteria. Fica comigo, porque hoje vamos decifrar a linguagem secreta do seu corpo. Vamos passar por 8 sinais bizarros, desconfortáveis, mas absolutamente brilhantes. Sinais que provam que o seu jejum está realmente funcionando. E quando você entender o 5º sinal, você nunca mais vai ter medo daquela queda de energia à tarde. Vamos ser sinceros aqui. Todos nós somos programados para abafar qualquer desconforto com comida. Do segundo em que nosso estômago ronca, acreditamos que nosso corpo está pedindo ajuda. Mas a verdade é muito mais fascinante do que isso. Esse sofrimento inicial muitas vezes é apenas o som das engrenagens girando. Enquanto seu corpo vira um antigo interruptor enferrujado, nós o chamamos de interruptor metabólico. Normalmente, seu motor funciona com açúcar. É o combustível barato que queima rápido, sempre disponível. Mas após cerca de 10 a 12 horas sem reabastecer, as reservas se esgotam e é aí que o milagre acontece. Seu corpo muda de combustível, ele passa a usar a gordura como fonte de energia, mas essa transição não é silenciosa. Ela envia sinais que esquecemos como interpretar. Nós os interpretamos como fraqueza, quando na verdade eles são os sons de inicialização da sua máquina interna de reparo. Os corpos cetônicos inundam seu sistema, os hormônios do crescimento disparam, suas células começam a se reciclar. Você não se sente mal porque está se desfazendo. Você se sente estranho porque está no meio de uma evolução. Mas como saber se você realmente entrou nesse estado e não está apenas se privando de comida? Aqui estão os 8 sinais. Sinal número 1. Fome que vem em ondas. Esse é o clássico que quase todo mundo interpreta errado. A fome não chega com um tsunami que só aumenta até te engolir por completo. Ela vem em ondas. Você provavelmente acha que a hora 12 é brutal, que a hora 16 deve ser um verdadeiro inferno. É errado. Pesquisas mostram que a grelina, nosso pequeno hormônio da fome traiçoeiro, é uma criatura de hábitos. Ela não olha para seus níveis de energia, ela olha para o relógio. Você está acostumado a almoçar ao meio-dia, então a grelina vai bater na sua porta por volta das 11h55 gritando: comida agora. Mas é o seguinte, ninguém te conta que se você não abrir essa porta, a fome vai embora. É como um vendedor chato. Se você mantiver a porta fechada, eles dão de ombros e voltam depois. A onda passa, a fome desaparece, mesmo que você não tenha comido nada. De repente você se sente normal de lousa, talvez até mais alerta do que antes. Isso aí é a prova de que fome não é emergência. É só uma notificação no seu celular que você pode ignorar. Mas pera, quando a fome desaparece, outra coisa acontece, algo bem mais estranho. Algo que você não sente, mas consegue cheirar. E isso nos leva direto ao sinal número 2, aquele que as pessoas ao seu redor podem perceber antes mesmo de você. Você sobreviveu à onda de fome? Muito bem, mas agora de repente parece que você bebeu removedor de esmalte ou mastigou um pedaço de papel alumínio. Não se assuste, você não está se dissolvendo. Esse é o sinal número 2, o famoso bafo de dragão, também conhecido como hálito de cetose, e sinceramente é o santo graal para quem quer queimar gordura. Quando seu hálito de repente ganha um gosto metálico, um cheiro estranho, um cheiro frutado, tipo maçã que ficou tempo demais no sol, isso não é um problema de higiene, isso é pura bioquímica. Seu fígado está trabalhando dobrado agora. Ele está abrindo suas células de gordura e convertendo-as em corpos cetônicos. Um desses corpos cetônicos é a acetona. Sim, exatamente a mesma substância que tem no removedor de esmalte, mas no seu corpo. É um subproduto da queima de gordura que você simplesmente expira. Você está literalmente expirando a gordura corporal que queimou. Que incrível é isso! Eles chamam isso de ponto de virada fisiológico. Seu corpo basicamente está anunciando: ei pessoal, a loja de açúcar está fechada. Agora estamos queimando gordura armazenada. Se o cheiro te incomodar, por favor, não vá atrás de balas açucaradas. Isso acabaria com todo o processo na hora. Beba água, tome um chá sem açúcar. Enxague a acetona, mas comemore esse cheiro por dentro. É o cheiro do sucesso. Quanto mais regularmente você jejua, mais esse cheiro acaba sumindo completamente, porque seu corpo fica cada vez melhor em usar cetonas de forma eficiente. Sinal número 3, modo gelo. Enquanto seus órgãos internos viram uma fornalha, algo completamente oposto acontece nas suas extremidades. Você já se perguntou por que de repente precisa de meia?
quentinhas e aconchegantes quando tá jejuando? Não é coincidência, você tá sentado numa sala de estar quentinha, o aquecedor tá ligado, mas seus pés parecem 2 blocos de gelo. Suas mãos tão frias, seu primeiro pensamento? Ai não, meu metabolismo tá desligando, não tô queimando mais nada. Pare, exatamente o contrário. Isso é uma estratégia ancestral de sobrevivência em ação. Quando a insulina cai e não entra mais comida nova, seu corpo diz, beleza equipe, vamos mudar para o modo eficiência? Ele puxa o sangue das áreas não essenciais, dedos dos pés, e concentra onde a coisa realmente acontece, no centro. Coração, fígado, cérebro. É ali que o trabalho acontece. É ali que a gordura é processada. Eles chamam isso de priorização térmica. Seus ancestrais em sua caverna não podiam desperdiçar energia aquecendo as extremidades quando o fígado estava focado em produzir corpos cetônicos. Você sente frio porque seu corpo é brilhantemente eficiente. Calce umas meias de lã e faça alguns agachamentos. Beba água morna e aproveite esse frio. Significa que sua insulina está no nível mais baixo, e esse é o único lugar onde a queima de gordura realmente pode acontecer. Sinal número 4. O motor híbrido falha. É nesse ponto que a maioria das pessoas desiste. O sinal número 4 é o grande engano. Você se sente lento, suas pernas estão pesadas, você poderia dormir em pé. Você pensa, o jejum está roubando minha energia. Errado. O que você está sentindo é a fase de conversão. Imagine que seu corpo é um carro híbrido. Durante anos, você funcionou só à base de gasolina. Isso é o açúcar. Agora o tanque está vazio. Seu corpo precisa mudar para energia elétrica. Isso é a gordura, mas essa mudança está um pouco enferrujada para a maioria de nós. Existe um intervalo. O açúcar acabou. Mas a produção de corpos cetônicos ainda não está a todo vapor. Nesse intervalo, você fica travada. É nesse momento que você se pergunta por que está passando por isso. Mas, e esse é um grande mais, se você aguentar firme, o milagre acontece. Quando os corpos cetônicos começam a circular, é como se alguém acendesse a luz. Acabou a montanha-russa do açúcar no sangue, acabou aquele sono da tarde, acabou o coma depois das refeições. Em vez disso, energia estável, energia limpa, como um raio laser. Seu hormônio do crescimento dispara lá em cima. Alguns estudos dizem que até 5 vezes mais. Isso protege seus músculos e queima ainda mais gordura. Esse cansaço inicial é só um motor engasgando, antes do turbo entrar em ação. E quando o turbo entra em ação, não é só nos seus músculos, é principalmente ali, entre as suas orelhas. O que vem depois do cansaço, na minha opinião, é a melhor parte do jejum. Sinal número 5. Quando a névoa se dissipa. Primeiro vem aquele algodão na cabeça, você fica procurando as palavras. Você fica olhando pro nada, com a mente nevoada. O clássico sintoma de abstinência do açúcar. Seu cérebro grita, cadê minha dose de glicose? Mas espera algumas horas. Quando o fígado já produziu o suficiente daquele mágico beta-hidroxibutirato, vamos só chamar de BHB, o supercetônico, acontece algo que parece uma expansão da consciência. As cetonas conseguem atravessar a barreira hematoencefálica e o seu cérebro simplesmente adora cetonas. Elas queimam de forma mais limpa do que o açúcar. Menos estresse, mais desempenho. Você desperta, sem agitação de vários cafés. É foco calmo, clareza e presença. E ainda tem um amiguinho chamado BDNF, uma proteína que age como fertilizante para as células do seu cérebro. Repara os neurônios e cria novas conexões. Seus ancestrais precisavam estar no auge da atenção quando estavam com fome, para caçar se eles tivessem ficado lentos e apáticos. Nós não estaríamos aqui hoje. Essa clareza mental é um legado evolutivo. Quando a névoa se dissipa e você de repente sente que poderia resolver problemas complexos na sua cabeça enquanto faz malabarismo, você está totalmente no fluxo. Sinal número 6. O paradoxo da fome. Esse é o meu favorito absoluto porque parece totalmente lógico. Você acorda na manhã seguinte, não comeu nada em 24 horas, você espera querer comer até a porta da geladeira e tudo mais. E em vez disso, nada. Silêncio total no estômago. Como isso é possível? Primeiro, o seu gremlin desistiu. Ele aprendeu, ok, não tem nada lá, vou parar de reclamar. Segundo, os corpos cetônicos são supressores naturais do apetite. Eles sinalizam para o cérebro que está tudo bem. Ei, chefe, temos muita gordura nos quadris. Estamos queimando isso, não precisamos de um croissant. Terceiro, sua glicose no sangue não está mais numa montanha russa. Está estável como uma rocha, sem picos, sem queda, sem desejo. É uma liberdade que você mal consegue imaginar até realmente viver isso. Você não é mais escravo do seu horário de refeições. Seu corpo está se alimentando sozinho. E eu digo isso da melhor forma possível. A gordura que você quer eliminar agora é seu café da manhã, seu almoço e seu jantar. Parece até bom demais para ser verdade, né? Mas seu corpo não tá só fazendo uma faxina na questão da energia. Ele tá fazendo uma limpeza profunda também. E às vezes, ele joga o lixo fora onde todo mundo pode ver. Sinal número 7.
o surto de desintoxicação. Você se olha no espelho e pensa, sério? Espinhas? Eu não sou mais adolescente. Mancha na pele, vermelhidão, talvez até uma coceira leve. Antes de recorrer aos cuidados pesados com a pele, respire fundo. Isso é bom. Isso é autofagia em ação. Suas células estão reciclando seus resíduos. Proteínas antigas, componentes celulares quebrados, tudo isso está sendo jogado fora. Muitas toxinas e subprodutos ficam armazenados nas nossas células de gordura. Quando você queima essa gordura agora, essas substâncias são liberadas e acabam na sua corrente sanguínea. Seu fígado e rins estão trabalhando duro para eliminá-las. E quando o fígado diz, opa, isso é demais por hoje, a pele entra em ação. Nosso maior órgão de desintoxicação. Uma espinha durante o jejum é basicamente só um saquinho de lixo que seu corpo está colocando para fora. É temporário. É um sinal de que uma limpeza profunda e intensa está acontecendo por dentro. Beba água, ajude seu corpo a eliminar tudo e espere pelo brilho que está por vir. Assim que o lixo finalmente foi embora. Sinal número 8. A montanha-russa emocional. Você se sente hipersensível, irritado, de repente eufórico e depois quase um pouco melancólico. Isso é só fome? Na verdade, não. É o seu sistema nervoso se recalibrando. Quando o açúcar no sangue cai, seu corpo ativa o eixo HPA. Hormônios do estresse como o cortisol e noradrenalina aumentam um pouco. Isso é biologicamente genial. É para te deixar alerta e pronto para agir. Preparado para caçar, mas no nosso mundo moderno, onde não precisamos caçar, mas sim ficar parado no trânsito ou responder e-mails. Essa sensação de alerta muitas vezes parece irritação ou ansiedade. Além disso, o fato de que comer muitas vezes é uma forma de regulação emocional para a gente, comemos para nos acalmar, para nos recompensar, para nos distrair. Quando você tira isso, de repente se vê totalmente exposto diante dos seus próprios sentimentos. E tudo bem, isso faz parte do processo. Seu sistema nervoso está aprendendo a funcionar sem a chupeta do açúcar. Essas fases não duram para sempre. Quando os corpos cetônicos se estabilizam, a irritabilidade geralmente dá lugar a uma calma profunda, quase estoica, um tipo de estado zen que você raramente alcança de barriga cheia. Não se julgue se você fica meio irritado por um tempo. Só avise as pessoas ao seu redor. Desculpa, tô em modo de sobrevivência evolutiva agora. Mas confia em mim, isso foi só o aquecimento. O que acontece se você não parar depois de 24 horas? E se você continuar até chegar a 72 horas? Essa é uma história para outro dia, quando vamos falar sobre um reset completo do sistema, uma explosão de células-tronco e o momento em que seu corpo começa a se rejuvenescer de dentro para fora. Não esquece de se inscrever no meu canal do YouTube para descobrir ainda mais conteúdos como esse.